Uma questão agora sobre comprimento de curva. Nesse caso aqui fala de comprimento de arco, mas eu vou fazer uma especificamente do assunto de comprimento de arco. Aqui fala do arco da cicloide, mas essa questão está na parte de comprimento de curva. E aí a gente vai utilizar aquela fórmula, que o comprimento da curva é igual à integral, que vai de alfa até beta, da raiz quadrada de dx dt ao quadrado, mais dy dt ao quadrado, dt. Encontre o comprimento de um arco da cicloide, x igual a r, θ menos seno θ, y igual a r, 1 menos o cosseno de θ. Então, primeiramente a gente precisa saber qual que é o intervalo de integração. Como ele fala do arco da cicloide, a gente tem que lembrar que um arco da cicloide ele vai estar variando lá, o θ, vai estar variando entre 0 e 2π. Para ver isso, caso não lembre, basta que a gente pegue o valor de x, que é onde a gente inicialmente estava integrando, né? E aí, ó, quando o x, no caso o arco da cicloide, o x está variando entre 0 e 2π vezes o raio. Quando for 0, o θ vai ser 0. Quando for 2π vezes o raio, o θ vai ser 2π. Em algum momento eu fiz isso já. Mas o fato é que o intervalo para θ vai ser entre 0 e 2π. Então, alfa é 0, beta é 2π. Preciso encontrar quem é dx dt, ou seja, a derivada de x em relação a t, ou a θ nesse caso. Então, dx de θ é aquela derivada, o r é constante, a gente repete. A derivada de θ é 1, a derivada do seno de θ é o cosseno de θ. Então, dx de θ é r vezes 1 menos o cosseno de θ. O dx de θ é igual ao y. É só uma coincidência mesmo. Vamos ver quanto que é o dy de θ. A derivada de y em relação a θ vai ser r, que multiplica 1, a derivada de 1 é 0, e aqui ele é constante e está sozinho, e a derivada do cosseno é menos o seno. Aí menos com menos vai ficar mais. Então aqui ficou mais r seno de θ. Esse é o dy de θ. Bom, como a gente precisa também deles ao quadrado, vamos encontrá-los, né? Então, dx de θ ao quadrado, que aparece dentro daquela raiz, ele vai ser r ao quadrado. Vamos fazer aqui o quadrado, vamos fazer a distributiva. Aí ficaria r menos r cosseno de θ. E fazendo o quadrado da diferença, a gente teria r ao quadrado menos 2r cosseno de θ mais o cosseno ao quadrado de θ. Fiz aqui a distributiva. A distributiva e depois o quadrado da diferença, já que o dx de θ está ao quadrado. O dy de θ ao quadrado é mais simples. Ele vai ser o r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Antes de ir para a integral, vamos fazer o seguinte. Vamos somar o dx de θ ao quadrado com dy de θ ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Porque dentro da integral aparece a soma desses quadrados. Então, antes de partir para lá, vamos fazer essa soma. Vamos somar aquela expressão que eu chamei de 1, que é o dx de θ ao quadrado, com a expressão que eu chamei de 2, que é o dy de θ ao quadrado. Então, a gente vai ter r ao quadrado menos 2r cosseno de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Um detalhe que eu deixei passar despercebido aqui. Quando eu fizer a distributiva, aqui vai ficar r e r cosseno de θ. Então aqui vai ficar r ao quadrado menos 2 vezes r ao quadrado cosseno de θ. Porque ó, esse termo aqui, quando eu fizer a distributiva, ele vai ficar assim. Ó. R ao quadrado, r no caso, menos r cosseno de θ. Aí fazendo o quadrado da diferença vai ficar r ao quadrado menos 2 vezes r, que é 2r ao quadrado, cosseno de θ, mais r ao quadrado cosseno de θ. Então, esse é o resultado. Então, aqui vai ficar 2r ao quadrado e aqui r ao quadrado. Então, continuando,
aquele termo, e o outro termo é o r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Vejam o seguinte, que o r ao quadrado está aparecendo em todas as parcelas. Então eu posso deixar ali em evidência. Vai ficar r ao quadrado que multiplica 1 menos 2 cosseno de θ. Mais, eu vou inverter aqui, já que a ordem das parcelas não altera a soma. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. E aí apareceu uma relação muito importante. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. A gente sabe que quando eu tenho seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, o resultado dá igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Então esse cara aqui, ele vale 1. Vai ficar então r ao quadrado, que multiplica 1 menos 2 cosseno de θ, mais 1. E, portanto, vai ficar r ao quadrado mais 2 menos 2 cosseno de θ. Então, esse aqui, né, é o valor, na verdade não é mais aqui, que é vezes r ao quadrado que multiplica 2 menos 2 cosseno de θ. Agora sim, vamos partir para a integral. Tem a integral que vai de 0 a 2π, daquela raiz que se resume a r ao quadrado que multiplica 2 menos 2 cosseno de θ. De θ. A raiz do produto é o produto das raízes. Então, a integral de 0 a 2π. E a raiz de r ao quadrado é r. R é constante, sai da integral. Ó, a raiz do produto é o produto das raízes. Aí ficou raiz de r ao quadrado vezes a raiz desse termo. Só que a raiz de r ao quadrado é r. E r, como é constante, pode sair da integral. Lembrando que a gente está tratando aqui de comprimento de curva. Apesar de citar arco. É o arco da cicloide, né? Mas a gente está tratando de uma curva. O r ele é constante. Lá na parte de coordenadas polares, que é quando de fato vai ter um arco lá com r variável, aí nesse caso o r seria uma função de θ. Aqui ele é constante. Então vai ficar aqui raiz de 2 menos 2 cosseno de θ. De θ. Então eu vou tentar aqui ver como é que eu resolvo essa integral e em instantes a gente continua. Bom, continuando. Essa integral dá para a gente resolver ela utilizando substituição simples. Eu tenho aqui uma integral em θ. Nada me impede de escrever ela em um certo x. Vamos fazer isso. Eu vou chamar o θ de 2x. Só que eu estou estabelecendo que θ é 2x. Só que tem outra coisa que depende de θ, o dθ. Então, uma vez que eu estabeleci isso, eu tenho que calcular o dθ em função disso. dθ dx vai ser igual a derivada de θ em relação a x vai ser 2. Portanto, dθ é igual a 2 dx. Aqui, eu vou deixar esse 2 em evidência. E aí, a nossa integral ela vai ficar desse jeito aqui. Ó. Por substituição simples, a integral de 0 a 2π. E eu vou fazer outra coisa. Eu vou resolver ela indefinidamente. E depois eu coloco os limites de integração. Porque os meus limites de integração, eles estão em θ e não em x. Certo? Eu poderia ver aqui, quando θ vale 0, quanto que vale x? Aí eu poderia reescrever a integral em x, tranquilamente. Mas eu também posso resolver ela indefinida. No final eu volto para o θ e aí eu finalizo a questão. Vou fazer desse jeito. Então, colocando 2 em evidência, a gente vai ter raiz de 2 que multiplica 1 menos o cosseno de 2x, já que é o valor de θ agora, vezes 2 dx, que é o valor de dθ. Então, reescrevi aquela integral por substituição simples. E aí, por que eu fiz isso, né? Porque eu posso reescrever isso aqui como sendo 2 vezes o seno ao quadrado de x. Claro, eu vou explicar o porquê disso acontecer. Tem uma propriedade que diz o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1
menos o cosseno de 2 vezes esse ângulo dividido por 2. Tá parecido? Fazendo meio pelos extremos por essa identidade trigonométrica, a gente vai ter que 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno de 2x. Então, está provado que eu posso substituir 1 menos o cosseno de 2x por 2 seno ao quadrado de x. Então, fazendo essa substituição por meio dessa identidade trigonométrica, a gente tem r, que multiplica a integral da raiz de 2, que já tinha 2 do seno aqui, e o seno ao quadrado de x, que multiplica 2 de x. Pronto. Vou ficar com r, integral. O 2 que está aqui, ele pode passar saindo da integral. Eu vou ter raiz de 2 vezes 2, que é 4. A raiz do produto é o produto das raízes. Então, raiz do seno ao quadrado de x dx. Raiz de 4 é 2, é constante, sai da integral, vai ficar 2r vezes 2, 4r. Vezes a integral do seno de x. Cortei a raiz com o quadrado. Dx. E aí a integral do seno é menos o cosseno. Então eu vou ter 4r que multiplica menos o cosseno de x. E aí o intervalo eu vou colocar nesse instante, porque eu estou com a integral em x. Como eu disse, eu posso mudar o intervalo de integração para x, ou eu posso utilizar o intervalo inicial, contanto que eu volte para a variável inicial. Vamos fazer isso. Ó, eu disse que θ vale 2x, só que inicialmente eu tinha minha integral em θ. Se θ vale 2x, x vale θ sobre 2. Então, voltando para a minha variável inicial, eu vou ter que a minha integral vale 4r, que multiplica menos o cosseno de x, que é θ sobre 2. E agora sim eu posso colocar o intervalo em θ, que é o de 0 até 2π. Basta agora que eu resolva essa integral aqui, né? No caso, esse teorema fundamental do cálculo, né? Aplique e veja quanto que dá. Vai ficar 4r. Aplico o limite superior menos o limite inferior. Vamos seguir a risco isso. Apliquei o limite superior. Vai ficar menos o cosseno de 2π sobre 2. Menos o limite inferior. Menos com menos vai ficar mais o cosseno de 0, porque 0 sobre 2 é 0. Pronto. Então, nós temos 4r. O cosseno de 2π sobre 2 vai ficar o cosseno de π. E o cosseno de 0 é 1. Veja que o cosseno de π ele vale menos 1. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 4r que multiplica 1 mais 1, 2. 4r vezes 2, 8r. Está aí agora provado que o comprimento do arco do cicloide ele vale 8 vezes o raio, que é constante. Então, digamos que tivesse lá um raio igual a 2, o comprimento seria 16. Se fosse 3, o comprimento seria 24. E assim sucessivamente, né? Vai depender desse valor constante. É isso.